paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, a você, meu querido, minha querida. Que bom, mais uma semana a gente aqui, para mais uma prosa curtinha, para a gente poder trazer uma reflexão para a nossa semana. Coisa boa, nós estamos aqui no mês de abril, encerrando aqui esse mês. Como é que foi esse mês para você, hein? Como é que foi esse mês? Uau! Difícil, né? Com bastante demandas, com bastante coisa. Já se aproximando do quinto mês do ano. Isso nos leva a pensar que a gente já está chegando no meio do ano, hein? Parece que foi onde que a gente começou aqui algumas prosas. E imaginar que a gente já está aqui quase entrando no mês de maio é uma grata surpresa. Tenho sido muito abençoado por esses conteúdos que eu compartilho aqui com vocês, porque primeiro a gente estuda, a gente medita, a gente pensa, a gente deixa interiorizar e depois compartilha. E foi muito interessante que a semana passada eu compartilhei algumas coisas na nossa prosa da semana passada, e depois eu fui a uma igreja lá em Bertioga com a minha esposa e a minha cunhada, e lá nós fomos ouvir uma palavra e eu fiquei impressionado. Foi no dia da gravação do iProse da semana passada, e eu fiquei impressionado que eu cheguei lá, parece que a pastora, a irmã, a pregadora que trouxe a mensagem, parece que ela tinha visto o iProse e compartilhou a mesma coisa. Foi impressionante, como eu fiquei impressionado com a forma como Deus tem falado conosco, testificando, né, no espírito de que a gente está no caminho certo, que a gente está falando coisa relevante, poderosa, que a gente está aqui trabalhando com conteúdo que abençoa. Foi bom demais, bom demais. O que aconteceu a semana passada, falando da renovação da aliança, né? Da gente renovar a nossa aliança, foi algo assim muito tremendo da parte de Deus. E hoje eu queria compartilhar com você aqui um tempo de cura que está disponível para ser acessado. Um tempo de cura que está disponível para ser acessado por cada um de nós. O versículo que eu queria compartilhar com você está em João, no capítulo 5, versos 9, que diz que imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Meu Deus! De quem que a gente está falando aqui, né? Que história é essa? E aí eu queria iniciar a nossa prosa aqui te perguntando: será que existe uma pessoa que poderia dizer que não precisa de cura numa área específica da sua vida? Tem gente que pode dizer sim, porque nega, porque não compreende, porque não vê, porque não se observa, né? E vive uma vida achando que, né, se escondendo dessa possibilidade de ser curado. E o Evangelho, ele traz uma proposta de nós sermos trabalhados durante toda a nossa jornada. Nunca vai cessar um período, um momento da nossa vida em que a gente vai dizer, uau, não tem nada para ser tratado e trabalhado. Porque, afinal de contas, a vida fez um estrago com a gente.
Então, se faz necessário uma reflexão profunda para saber exatamente as áreas que precisam de um toque de transformação do nosso Pai. É necessário. E esse eu vejo que é um tempo muito propício. Nós estamos no mês de abril falando de redenção, e redenção nos leva para esse pensamento de cura. É um momento propício para a gente identificar o quê? Feridas que ainda causam dor e que precisam ser cicatrizadas. Nós não podemos cair no erro e no engano de colocar as nossas feridas, de colocar as nossas dores num lugar onde essa questão não venha a ser acessado, né? A gente não se permita ser acessado. E quando nós fazemos essa análise, qual é a ferida, qual é a dor que ainda a gente precisa ser trabalhado, nos é revelada a forma como estamos. E a maneira que a gente vê como nós estamos, nós vamos enxergar as situações e como temos levado os nossos dias, se cheios de abundância ou se dias paralisados nas feridas antigas. A palavra de Deus nos enriquece com inúmeras histórias de milagre e cura. Inúmeras. E nós queremos identificar, num caso que aconteceu em Jerusalém, lá onde Jesus ele encontrou junto ao tanque de águas um homem que estava enfermo há 38 anos. Essa passagem ela é extremamente apaixonante. Extremamente apaixonante. Você já imaginou uma pessoa há 38 anos vivendo uma impossibilidade, uma paralisia na sua vida que não o permite a mais nada a não ser viver a sua própria enfermidade? Já pensou isso? Mas quando Jesus chega até aquele homem, ele pergunta para ele: você quer ser curado? E essa pergunta parece ser para a gente um absurdo, porque qual é o enfermo que está vivendo 38 anos na sua enfermidade, vai dizer eu não quero, agora não, deixa para depois? Será mesmo que Jesus fez uma pergunta inadequada? Será mesmo que Jesus ele está trazendo um questionamento para aquele homem equivocado? Creio que não. Claro que não. Porque nós nos acostumamos com as nossas dores, as nossas feridas, os nossos traumas, as nossas enfermidades. E porque nós nos acostumamos, muitas vezes o exercício de buscar a cura, de sair daquela situação que paralisa, que neutraliza, que impossibilita, a gente não quer abrir os horizontes para aquilo que está acontecendo. Mas Jesus vem a ele e pergunta: você quer ser curado? E tudo mudou. Porque pela primeira vez aquela pessoa adoentada viu em um homem a chance de abandonar sua maca e caminhar adiante. Ele estava num tanque de águas que tinha uma religiosidade, tinha uma produção de fé, de que quando o anjo agitasse as águas, o primeiro que fosse atirado receberia a cura. Então ele passou a vida ali, esperando o dia dele. Mas nunca era o dia dele, porque sempre tinha outro que era jogado primeiro que ele. Então, ele estava fadado a nunca conseguir chegar em primeiro lugar, porque ninguém ia dar o lugar para ele. E talvez você esteja carregando enfermidades na sua alma por alguns dias. Sim ou não? Que tal a gente elevar isso a alguns meses ou a alguns anos? Exatamente como esse homem do tanque de Betesda. A dificuldade da gente falar sobre isso, porque as pessoas vivem debaixo de muita negação.
elas negam que tenham feridas, elas negam que tenham traumas, porque é duro encarar essas possibilidades. Então, é possível que em sua vida você tenha passado por trauma, você tenha passado por perda, você tenha passado por abandono, que abriram feridas no seu coração. E pode ser que as pessoas ao seu redor não estejam suprindo o papel delas na sua vida, como a sua mãe, o seu pai, sua esposa, marido, irmão, amigos. Mas mesmo diante desse cenário, você terá acesso à cura se verdadeiramente desejá-la. A pergunta feita por Jesus ao enfermo representa o nosso poder de escolha, a nossa posição frente às feridas. O Senhor está todos os dias à nossa frente e nos pergunta se desejamos ser curados. Águas paradas não trazem cura, mas o encontro verdadeiro com o Senhor, sim. E às vezes você está esperando a cura vir de um tanque, de uma fonte limitada, de uma fonte humana. Mas nessa reflexão, nessa conversa, nessa prosa, Deus está chegando a você com uma solução. E a verdade é que nós não desejamos ser pessoas amarguradas por assuntos não resolvidos. Nós queremos viver em paz, nós queremos viver leves com as nossas próprias consciências. Nós queremos viver em paz com o nosso passado, queremos viver em paz com as nossas escolhas. Então, quando o Senhor se aproxima de nós e nos traz essa possibilidade da cura, ele vai fazer uma pergunta. Você quer ser curado? E podemos ter a certeza de que, se a nossa resposta for positiva, é aí que muitas vezes a gente não vai ser positivo a essa pergunta. E por isso Jesus perguntou. Porque se você responder positivamente, dizendo sim, eu quero ser curado, nós vamos ter que renunciar o nosso ego, enfrentar o nosso coitadismo, né? Porque se a gente vive por muito tempo no nosso coitadismo, aquilo nos acomodou. E a gente quer ser tratado como um coitado. Ai, coitado. Ele é tão ferido, ele é tão traumatizado, ele é tão cheio disso, daquilo. Então, a pergunta, se respondida positivamente, nós vamos ter que renunciar a tudo isso. E enfrentar conversas difíceis com o Senhor e com aqueles que estão ao nosso redor. E você precisa se lembrar também de que aquilo que nos alimenta é aquilo que cresce dentro de nós. O que nós estamos alimentando está crescendo dentro de nós. É uma planta que cresce. E quanto mais eu celebro a dificuldade, mais provações chegarão. Quanto mais eu celebro a orfandade, o sofrimento, mais eu me sentirei sozinho e sem família. Então, responda a si mesmo, qual é o assunto que mais toma conta da sua mente? A resposta será o primeiro passo para cancelar esses pensamentos que roubam as suas energias. Então, não tenha medo de viver intensamente a liberação daquilo que o tem machucado por tanto tempo. Chore, viva o luto, fale com um psicólogo, um mentor, um conselheiro, fale com um amigo, fale com um pastor. Seja vulnerável para que você seja verdadeiramente curado. Pessoas duras, elas não são curadas. Pessoas egocêntricas, elas não são curadas. Mas sabe quem é curado? É aquele que é capaz de procurar um auxílio, rasgar o seu coração diante de Deus e das pessoas e receber a cura. E é certo que nós temos um lugar de auxílio, um ambiente acolhedor, livre de pressões, em que você pode, onde você pode ser a sua própria essência, você pode ser quem você é para viver a cura. É óbvio que tem. Para desse negócio de dizer, eu não tenho lugar, não tenho uma pessoa. Não, para, temos. Então, seja vulnerável e construa esse ambiente. Não são as pessoas que constroem, sou eu
que construa esse ambiente. Isso pode ser feito por meio de conversas, por meio de confissão, por meio de adoração. E quando a gente fala de adoração, a adoração serve para o nosso interior como uma água que limpa a sujeira dentro de nós. Adorar não é para motivar o ego de Deus. Adorar não é para a gente poder adular o ego de Deus, não. A adoração é para nós, é para a gente. Quando nós adoramos, as águas da adoração limpam a sujeira dentro de nós. O Senhor está vindo até você hoje. Ele está vindo até você. Em meio às paralisias e impossibilidades, Ele te oferece cura. Como o homem que estava lá no tanque de Betesda, ele te pergunta se você deseja ser curado. Olha só, o Espírito Santo, ele não faz nada sem a nossa permissão. Ele é gentil, ele é cavalheiro. Jesus somente faz o que vê o Pai fazendo. Então, qual é a situação que você tem percebido que o Pai está acessando? Você sabe onde o Pai está acessando. E qual é o propósito desse acessar? É curar você. Então, esse é um tempo de cura para ser acessado através do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Eu creio que essa pode ter sido uma boa palavra para você. Eu creio que você pode compartilhar com alguém que está precisando de cura, que está vivendo um drama nos relacionamentos, que está amargurado, que está preso na culpa, está preso na raiva, na ira, no ódio, precisando liberar pessoas, precisando perdoar, precisando adorar o Senhor. Eu te convido a fazer isso, a tocar a vida de alguém através desse compartilhamento, tá bem? Muito obrigado, beijo no teu coração, boa semana, fica com Deus.